Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, semana de retomada de treinos na Toca da Raposa 2 e a preparação para a Vitória Cup no Espírito Santo para volta aos jogos do Campeonato Brasileiro, a sequência da Copa do Brasil, semana importante de jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20, no Campeonato Brasileiro Sub-17, a movimentação, a busca por reforços, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com oferecimento de KTO. Participe da Liga do Milhão KTO. Acesse kto.bet.br. Você vai apostar, você vai palpitar e dependendo do tamanho da sua odd, você vai ter mais pontos na Liga do Milhão. Saiba mais acessando kto.bet.br, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Deixa eu começar aqui com a agenda do Sub-17 e do Sub-20, porque o Cruzeiro tem jogos importantes neste meio de semana. O Sub-17 vai até Fortaleza para enfrentar o Fortaleza, que é o líder da competição. O Cruzeiro está muito bem, em 6 jogos tem 4 vitórias, mas o Fortaleza é o líder. É compromisso difícil, hein? Para o time Sub-17 do Cruzeiro, a partida na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Vamos ver aí se o Fortaleza vai fazer alguma transmissão. E na Toca da Raposa 1, o Sub-20 joga com o Atlético Goianiense. Aí o Cruzeiro deu uma recuperada, está na 4ª colocação. A partir de agora, nos jogos finais, o Cruzeiro enfrenta times que estão abaixo dele na tabela do Brasileiro Sub-20. Isso é um bom sinal para buscar a classificação para a próxima fase da competição. O jogo de quarta, 3 da tarde, Toca 1 contra o Atlético Goianiense. É a agenda então aí dos crias da Toca no Brasileiro Sub-17 e no Brasileiro Sub-20. Time feminino tá aí aguardando, porque agora disputa de Copa América e a fase final do Brasileiro Feminino A1 somente naquela retomada que vai acontecer em agosto para os jogos das quartas de final da competição. E aí depois também teremos a Copa do Brasil. O Cruzeiro já entra na terceira fase da Copa do Brasil Feminina. No profissional, a semana é de retomada dos treinos. O Cruzeiro retorna às atividades na sexta-feira, dia 27, e aí deve treinar direto, porque logo depois tem, na outra semana, a viagem para o Espírito Santo, os 2 jogos contra a Defensa e Justiça e contra o Banfield, e na outra semana tem a retomada para o duelo diante do Grêmio no dia 13 de julho. Até sobre o Grêmio, vem uma informação do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro ainda não foi procurado, de que o Grêmio poderia até pagar a multa para o Marlon atuar neste duelo. É uma informação até que foi divulgada pela Rádio Gaúcha, uma multa de R$ 1 milhão. O Grêmio que tem a compra para ser feita em caso de o Marlon atuar 25 partidas, ele já jogou 10. Se ele jogar mais 15 partidas, o Grêmio terá que pagar 3,5 milhões de euros ao Cruzeiro e ficaria com o Marlon em definitivo. Por falar em mercado, a semana aí de expectativa de avanço em alguma negociação. São poucas as que o Cruzeiro vai fazer, mas o clube quer tentar aí avançar com esses alvos para a zaga. Todo mundo sabe que é o Vitor Gabriel do Internacional, o plano A. Para o ataque, principalmente a questão do Beirada, aí temos que aguardar, porque o nome ainda mantido em sigilo. O Cruzeiro tentou lá atrás o Rinestrous, a pedida foi considerada muito alta, o clube mudou o alvo, claro que tudo aí sendo trabalhado pelo departamento de futebol, com o Joaquim Pinto, que é o gerente de scout, e claro, com o técnico Leonardo Jardim.
Quero te atualizar agora sobre o Cruzeiro. Você percebeu que as últimas 4 saídas da Raposa garantiram uma economia de quase 2 milhões de reais por mês? Deixaram o Cruzeiro nas últimas semanas Alexandre Matos, Marlon, Dudu e Dineno. Vou citar cada um dos valores e o tamanho da economia da Raposa. Alexandre Matos, que não é mais o CEO do clube, ganhava na casa dos 250 mil reais por mês. Essa vaga, por enquanto, não foi reposta. Já Marlon, que foi emprestado ao Grêmio, custava 450 mil reais mensais. Dudu rescindiu seu contrato de forma amigável, mas vai ter direito a uma reposição. Ele vai receber uma indenização de 1 milhão de reais por mês. Ainda assim, uma economia de 600 mil mensais, levando em consideração que o atacante ganhava 1 milhão e 600 mil. Para completar, Dinheiro também rescindiu seu contrato para se tornar reforço do São Paulo, assegurando uma diminuição na folha salarial de 600 mil da Raposa. Somando todos esses atletas e o Matos, 1 milhão e 900 mil de economia por mês. Dessa maneira, a folha da Raposa, que batia na casa dos 20 milhões de reais, foi diminuída para 18 milhões e 100 mil, o que vai permitir ao Pedro Lourenço buscar mais contratações na metade do ano. Samuca, olha, eu até vou perguntar pra você sobre o Marlon. Aí o torcedor do Cruzeiro vai falar assim, Marlon? Já saiu, CJ, já é passado. Mas pode ser presente? Pelo menos de grego? Explica isso aí. Então, aí seria um presente financeiro pro Cruzeiro, né? Porque uma informação que vem lá de Porto Alegre é que o Grêmio tá estudando pagar a multa aí pro Marlon jogar no dia 13. Essa multa acho que supera 1 milhão de reais. Ou então, a outra possibilidade seria o Grêmio antecipar a compra do jogador, né? Ele já fez 10 jogos lá, se bater a meta de 25, o Grêmio vai comprar, e hoje ele é titular no Grêmio, né? E até vem bem lá, pelo que a gente vem acompanhando. Então, o Grêmio, o Cruzeiro não foi comunicado até o momento, mas se o Grêmio quiser, é só colocar o atleta e paga a multa, né? Então, isso tá em contrato, vamos ver. Tem ainda 2 semanas, né? Mais de 2 semanas até o jogo, no dia 13, o Cruzeiro volta, como o Adro disse aí, na sexta-feira. No outro final de semana ainda é a Vitória Cup lá no Espírito Santo, mas o Grêmio está considerando essa possibilidade aí. Pro Cruzeiro, claro que vai ter ali um clima estranho, né? Mas seria uma grana legal você receber neste momento, ou até antecipar a compra, né? Eu também acho, nesse caso aí, a grana até mais importante se tratando de uma janela. Diga, amigo, você ia falar alguma coisa? Não. Não, você só respirou e olhou pra mim mesmo, olhar de tesão. Aqui, deixa eu falar, Samuca, o Adroaldo trouxe a notícia do zagueiro canhoto, trouxe a notícia de um velocista. Cara, tá só diminuindo, ou é impressão minha, diminuindo que eu falo a quantidade de contratações. Apesar de que vocês dois sempre falaram aqui, CJ, essa janela vai ser mais tímida. CJ, essa janela vai ser mais tímida. É a janela do ano que vem, janela de final, começo do ano, para 2026, que o Cruzeiro vai atacar mais. Mas você sempre falava aí em 3, 4 atletas. Agora nós podemos analisar e fechar em 2 ou não? Estamos mantendo ainda nos 3 ou 4? Ô, CJ, eu acho que 3. Eu acho que vai bater uns 3 aí. Porque depende da saída do Lautaro Dias, né? Se sair, o Cruzeiro busca um jogador ali com as características do Caio Jorge. Agora, o torcedor fica até nas redes sociais, o noticiário tá repetitivo. É porque muita coisa a gente já sabe, né? Ou o que tem a gente já sabe, por exemplo. Falta aí o jogador de beirada. O Cruzeiro quis aquele colombiano lá, o Rinestrosa, a pedida foi alta. Só se mudasse a história para uma retomada. Então, esse beirada aí segue em mistério, mas o zagueiro que o Cruzeiro quer é o do Internacional, né? Se vai dar negócio ou não, o Vitor Gabriel. Aí temos que aguardar, mas não vai fugir muito disso, não. Não tem muito nome vazando, é porque o alvo é pouco agora, neste momento, né? É verdade. O Calazans, ele abordou esse tema, mas é porque agora é de uma outra forma o que está acontecendo em relação ao Marlon. É que o Marlon tem aí esse enfrentamento com o Cruzeiro, né? E aí poderia acontecer no dia 13. Essa partida tá marcada, né? O Grêmio, né? Contra o Grêmio, perdão. Contra o Grêmio no dia 13, esse jogo às 8h30 da noite no Mineirão. E aí, para o Marlon jogar, para o Marlon estar em campo, o Grêmio teria que pagar 1 milhão de reais ao Cruzeiro. Ou uma outra ideia do Grêmio seria já adiantar esse pagamento que precisa ser feito ao jogador, porque ele já fez 10 partidas, são 20 no contrato,
e poderia antecipar esse pagamento ao Cruzeiro. Sinceramente, não sei se o Grêmio tá com essa grana toda não, que dava aí mais ou menos uns 22 milhões de reais. Mas é uma situação que tá para acontecer, independentemente do que vier. Por exemplo, o Grêmio sinalizando que vai entrar com o Marlon, é uma grana que entra nos cofres do Cruzeiro. Ou se não, é também uma grana que pode entrar nesse pagamento total do jogador, na compra, na aquisição do Marlon, em definitivo, pelo time gaúcho. Thiago? O Marlon é titular hoje no Grêmio, né? Então, jogador importante. E se tiver que pagar, paga tudo, pô. Compra o Marlon de uma vez, né? Aí já fica... porque depois tem um jogo da volta. Já faz o pacotão. Então, é uma possibilidade que pode acontecer, talvez tentar parcelar esse valor o Grêmio, mas é algo que pode também sinalizar a entrada de grana pro Cruzeiro de um atleta que tá emprestado. Eu comecei o boletim falando sobre jogadores emprestados, mas esse recorte diferente, porque aí é uma grana que tá para acontecer, independentemente se for por causa de um jogo, ou se não, contratar ele em definitivo, o Marlon, que chegou a ser titular do Cruzeiro, mas foi também perdendo espaço e hoje tá bem no Grêmio. Ô Edu, o Marlon, apesar de ter saído em baixa, né, perdendo aquele pênalti contra o América, torcida bem revoltada, o Marlon é bom jogador. Eu acho o Marlon um bom jogador, fez sua história, construiu sua história no Cruzeiro e saiu, cara. É o caminho natural de um monte de atleta, resolveu seguir sua carreira em outro estado, em outra cidade, outro grande clube que é o Grêmio. Eu sei que teve ali alguns sinões, né, alguns ruídos na relação Marlon, clube, torcida, o que também acontece, faz parte, tá feliz no Grêmio, o Cruzeiro tá feliz com o Kaique, que é um jogador, ao meu ver, aí é a opinião de cada um, é gosto, eu acho o Kaique mais lateral que o Marlon, e é jovem, é um ativo do Cruzeiro ali na frente, já tá entregando tecnicamente, pode entregar também financeiramente ao Cruzeiro, eu acho que tá bom para todas as partes. Eu só tenho certeza que o Grêmio não vai fazer o pagamento de contrato para ele só jogar, né? Porque a gente não tá falando de um centroavante, o cara responsável pelos gols da equipe, a gente tá falando do lateral esquerdo. Mas essa possibilidade de adiantar o pagamento, fazer uma negociação ali, o Cruzeiro, e entrarem no acordo, é uma possibilidade. Fato é que a gente tá falando de um bom jogador, sim, que tá feliz lá no Grêmio, e é isso que a gente deseja para todo mundo. O Cruzeiro tá feliz, tá bem, pode fazer uma grana, o Marlon tá feliz, o Grêmio também, e tomara que assim siga. Você acha que a imagem do Marlon Simões hoje na torcida ela é pior pelo modo como ele saiu, ou existe uma gratidão? O Marlon foi muito importante no momento muito delicado da história do Cruzeiro, né, Alexandre? Tiago, mas sabe que eu acho que assim, a maior parte do torcedor não liga muito pra isso não, tá? Tem a mágoa dele. Tem a mágoa, eu acho que sim. E eu acho que é injusto. Qual que é a mágoa? O que ele fez que gerou mágoa? Cara, o Marlon na reta final... Ficou bem forçando pra sair, né? E parece que assim, teve problemas também esse início do Leonardo Jardim foi muito conturbado, né? E a impressão que eu tive, até pelas mensagens às vezes que ficaram no ar, é de que o Marlon teve uma certa resistência à questão de reserva, de banco, de métodos, dessas coisas todas. Tá? Pelo menos foi essa a mensagem que eu consegui pegar. Não sei se chegou a acontecer. Mas é isso. Né? O torcedor do Cruzeiro achou que aquele pênalti dele contra o América, por exemplo, se você pega os outros pênaltis que o Marlon bateu, foram mais ou menos parecidos. O mérito é do Matheus Mendes, que com certeza estudou e apostou que ele faria aquela batida e foi lá e defendeu. Mas o torcedor de hoje, Thiago, o torcedor das redes sociais, ele é muito cruel. O torcedor das redes sociais, ele é muito diferente de um torcedor de 20, 30 anos atrás. É um torcedor extremamente cruel e imediatista. E esse imediatismo tá comprometendo muito o futebol brasileiro. O problema não está no torcedor de rede social. O problema está no dirigente que leva a opinião de rede social em consideração. É isso que tem que mudar na cabeça do dirigente. Rede social é uma parte ali mínima do pensamento do torcedor, de Atlético, de Cruzeiro, que tem torcidas gigantes. Mas vai criando uma bolha. Eu sei, mas tem muito dirigente preocupado com uma bolha, cara. E para fazer futebol, você não pode ser até a bolha. Você tem que consultar quem entende da coisa, quem estuda a coisa. A opinião da rede social, ela é relevante? Mas ela não pode ser determinante. E o dirigente precisa aprender e tá muito atento a isso. Ô, Thiago, sobre o Marlon, é uma coisa que parece, né? Aí é informação. Porque o ano passado existiu proposta pelo jogador. O Grêmio foi um time que fez proposta pelo Marlon. O Bragantino foi um time que fez proposta pelo Marlon. Outras equipes também se interessaram pelo Marlon. E o Marlon
não deixou o Cruzeiro, por exemplo, no final do ano, que tinha, vamos colocar, coisa engatilhada, coisa que poderia acontecer. Eu acho que é muito mais nesse sentido. E aí, o atleta começou um ano que foi para ele meio difícil, né? Foi perdendo espaço. O Kaique também evoluindo bastante e acabou que ele foi emprestado para o Grêmio e agora podendo render essa grana legal para o Cruzeiro aí.